Estamos em Lucas, capítulo 1. Vamos terminar o capítulo 1 de Lucas, nossa quarta mensagem em Lucas. A partir do verso 57, abra sua Bíblia, permaneça com ela aberta. Vamos ler a palavra do Senhor, extrair delas graça, força para as nossas vidas, o ensino eterno para os nossos corações. Ao se completar o tempo de Isabel dar à luz, ela teve um filho. Seus vizinhos e parentes ouviram falar da grande misericórdia que o Senhor lhe havia demonstrado e se alegraram com ela. No 8º dia, foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome do pai Zacarias. Mas a mãe tomou a palavra e disse: "Não, ele será chamado João." Disseram-lhe: "Você não tem nenhum parente com esse nome." Então fizeram sinais ao pai do menino para saber como queria que a criança se chamasse. Ele pediu uma tabuinha e para a admiração de todos escreveu: "O nome dele é João." Imediatamente sua boca se abriu, sua língua se soltou, e ele começou a falar, louvando a Deus. Todos os vizinhos ficaram cheios de temor, e por toda a região montanhosa da Judéia se falava sobre essas coisas. Todos os que ouviam falar disso se perguntavam: "O que vai ser este menino? Pois a mão do Senhor está com ele." Seu pai Zacarias foi cheio do Espírito Santo e profetizou: "Louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Ele promoveu poderosa salvação para nós na linhagem do seu servo Davi, como falara pelos seus santos profetas na antiguidade, salvando-nos dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam, para mostrar sua misericórdia aos nossos antepassados e lembrar sua santa aliança e juramento que fez ao nosso pai Abraão, resgatar-nos da mão dos nossos inimigos, para servirmos sem medo, em santidade e justiça diante dele todos os nossos dias. E você, menino, será chamado profeta do Altíssimo, pois irá adiante do Senhor para lhe preparar o caminho, para dar ao seu povo o conhecimento da salvação, mediante o perdão dos seus pecados, por causa das ternas misericórdias de nosso Pai, pelas quais do alto nos visitará o sol nascente, para brilhar sobre aqueles que estão vivendo nas trevas e na sombra da morte, e guiar nossos pés no caminho da paz." E o menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu no deserto até aparecer publicamente a Israel. Amém, queridos irmãos? Oremos. Pai, obrigado por Tua palavra, obrigado, Senhor, porque temos liberdade de abrir a Tua palavra. Obrigado porque hoje, ó Deus, podemos estar aqui com as portas abertas e o Teu povo pode estar presente para participar desta celebração, ó Pai. Por isso te pedimos nesta hora que Teu Espírito Santo ilumine nossas vidas, ilumine nossos corações, para que possamos compreender o Teu propósito, a Tua vontade para as nossas vidas nesses dias. Assim que oramos no precioso nome de Cristo Jesus. Amém. Zacarias duvidou do que Deus havia dito a ele, e por isso ele ficou mudo. E ficou mudo durante todo o período da gestação de sua esposa. Agora, quando o menino nasce, a gente vê o patriarcado bem forte no texto, quando a mãe fala: "Não, o nome dele vai ser João." E aí, eles pegam essa tabuinha e o próprio Zacarias, então, escreve: "Não, o nome dele
será João. E quando ele escreve, acontece o milagre. Ele volta a falar. E quando ele abre a sua boca, ele profere um dos mais lindos hinos, e uma das mais lindas, depois se tornou uma das mais lindas composições de Johann Sebastian Bach. Ele compôs grandes musicais. E aqui, essa expressão de Zacarias, de louvor a Deus, nos mostra claramente o valor que Deus dá àquela alma, àquele coração que tem o desejo de fazer a vontade de Deus. Querido irmão e querida irmã, a vontade de Deus não é negociada para ninguém. O Senhor nos dá a oportunidade de conhecermos a sua vontade, de conhecermos o seu propósito. Ele usou o anjo Gabriel para falar com Zacarias, e Zacarias não teve atenção àquilo que Deus estava dando, que a sua esposa estaria grávida, mesmo ela sendo estéril, mesmo ela tendo idade avançada. Deus mandou um anjo para falar e Zacarias foi incredulidade. Ele não creu. Nós precisamos estar atentos então, queridos irmãos, sobre o que é essa vontade de Deus, e precisamos sempre estar atentos em nosso coração, em nossa mente, para que possamos então entender claramente que a vontade de Deus, ela precisa ser cumprida em nós. Nós precisamos fazer o desejo de Deus nas nossas vidas, no nosso dia a dia, no nosso relacionamento familiar. Aqui nós vemos então alguns ambientes que estão acontecendo, o ambiente da família, o ambiente da sinagoga, o ambiente da religião. Nós precisamos fazer a vontade de Deus. E nós precisamos entender que essa vontade de Deus, ela não é difícil de ser compreendida. Ela não é impossível de ser compreendida. Mas nós precisamos aprender a analisar profundamente o nosso coração. É do nosso coração, como Provérbios nos diz, que vem as situações mais difíceis para as nossas vidas. Porque o nosso coração é enganoso. E muitas vezes nós queremos orientar as nossas vidas pelo nosso coração. Foi assim que Zacarias quis se orientar. O anjo falou, sua mulher vai dar à luz. E ele vira e fala assim, não, mas ela não tem condição, ela é estéril, já estamos velhos. O anjo virou e falou assim, porque você não acreditou, então você sofrerá essa penalidade. O texto nos mostra claramente o valor da obediência, o valor de crer, a importância da fé na caminhada cristã. Mas a fé que realmente deseja fazer a vontade de Deus. E assim então, vem a expressão impressionante do que as pessoas falam. Verso 66, aliás, o 65 e 66, todos os vizinhos ficaram cheios de temor e por toda a região montanhosa da Judéia se falava sobre essas coisas. Todos os que ouviam falar disso se perguntavam, o que vai ser este menino, pois a mão do Senhor estava com ele. Querido irmão e querida irmã, quando um homem e uma mulher desejam obedecer a Deus, eles causam impacto aonde eles estão. Nós estamos completando 20 anos de igreja, e nós precisamos desejar que daqui para frente, cada vez mais, nós possamos cumprir a vontade de Deus, cumprir o desejo de Deus para as nossas vidas, e sermos respostas de Deus para essa geração. Deus levanta então João, e aí você vê a profecia, vê o texto, a partir do versículo 76, ele diz assim, você menino será chamado profeta do Altíssimo,
pois irá adiante do Senhor para lhe preparar o caminho, para dar ao povo conhecimento da salvação, mediante o perdão dos seus pecados, por causa das ternas misericórdias do nosso Deus, pelas quais do alto nos visitará o sol nascente, para brilhar sobre aqueles que estão vivendo das trevas e na sombra da morte, e guiar nossos pés no caminho da paz. Nós precisamos então ser voz de Deus para esta geração. A profecia então é só para João especificamente, pastor? Não. A profecia, ela é para um servo, no momento em que nós vemos que este pai resolve obedecer a Deus, e que agora, a partir dessa obediência, Deus vai dar então uma bênção para o seu filho, para a próxima geração, vai dar uma bênção que vai ser não só para o seu filho, para a sua família, mas também para o povo de Israel, que vai ser uma bênção que vai impactar não somente a sua família, o povo de Israel, mas vai impactar também todo mundo e todas as pessoas que estão vivendo em trevas. O valor da obediência, o valor de seguir a vontade de Deus, não existe forma de se dimensionar isso. Não existe forma de dizer e de esclarecer e de explicar o que Deus pode fazer na vida de um homem e de uma mulher que desejam fazer a tua vontade, a vontade dEle. Não existe. Vários impérios acabaram, várias filosofias já passaram, várias histórias, ícones já passaram por este mundo. Mas o valor do ensinamento da palavra de Deus não passa, não passará, e será eternamente para todo aquele que crê em Cristo Jesus, amém? Amém, igreja? Por isso que celebramos então a Páscoa, porque a Páscoa nada mais é do que a história de um homem que morreu e ressuscitou, e ao viver, ele cumpriu a vontade do Pai. Na oração do Getsemane, ele disse então: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas não seja a minha vontade, mas sim o teu querer. Eu e você precisamos entender isso, querido irmão e querida irmã. Eu e você precisamos entender que o que é mais importante para as nossas vidas é fazer a vontade de Deus. Você pode repetir isso para mim? O mais importante para a minha vida é fazer a vontade de Deus. O desafio do texto é que nós não tenhamos um coração duvidoso e incrédulo como Zacarias, mas que nós tenhamos um coração que se arrepende e volta e confia nesse Deus que é poderoso, nesse Deus que é maravilhoso. Às vezes a vida, ela se apresenta para nós de uma maneira difícil, de uma maneira complicada. Logo no início da igreja, a gente decidiu alugar o primeiro espaço da igreja. Aí, na reunião que a gente estava fazendo, porque como bons batistas, a gente sempre faz uma assembleia para definir as coisas. Aí um irmão perguntou: pastor, como vai pagar o aluguel? Eu falei: é uma boa pergunta, irmão. Eu ainda não tenho a resposta, mas eu sei que essa é a vontade de Deus. Aí ele virou e falou para mim assim: pastor, mas que fé cega é essa do Senhor? Aí eu falei assim: não, eu estou conversando com algumas pessoas, acredito que nós vamos conseguir fazer o aluguel. Esse irmão que perguntou, infelizmente, não nos acompanhou da escola para o primeiro espaço em que nós alugamos. Nós ficamos no primeiro espaço em que nós alugamos, nós ficamos lá 3 anos. Nos 3 anos que ficamos, fizemos uma parceria e o pessoal foi e honrou. Eles decidiram pagar 70% do nosso aluguel. Olha que bênção. E mês a mês o Senhor foi trazendo o recurso. Naquela mesma reunião que nós decidimos, no final, tinha uma pessoa que estava nos visitando. No final, aquela pessoa virou e falou assim: pastor, eu estava em casa, nem sabia desse ponto de pregação.
A hora que eu virei aqui, eu vi essa movimentação, eu entrei, não conheço ninguém aqui, mas eu tenho um recurso aqui, que eu estou guardando há 6 meses, e como eu vi essa reunião, achei vocês muito organizados, achei vocês sinceros, então eu vou doar esse recurso para a igreja. Eu falei, amém. O tesoureiro é aquele irmão. Apontei para o irmão que era o tesoureiro, ela foi lá, entregou um cheque. Naquela época usava-se muito cheque, né? Daí ela foi e entregou um cheque. Aí, despedi do pessoal, o irmão tesoureiro, porque dinheiro de igreja batista nunca vem para a mão do pastor, sempre vai para o tesoureiro. Aí o tesoureiro terminou a reunião, ele sempre terminava a reunião e saía rapidinho, ele era daquele que terminava e ia embora rapidinho. Aquele domingo ele ficou mais um tempo, pastor, o senhor viu o cheque? Eu falei assim, de jeito nenhum, irmão, de jeito nenhum que eu vou ver o cheque. Pastor, é o aluguel de 1 ano da igreja. Eu falei, glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus? Você vive pelo quê, querido irmão? Você vive porque você crê que você está fazendo com a sua vida algo que é da vontade de Deus? Sim ou não? Essa é a pergunta fundamental das nossas vidas. Nós precisamos fazer das nossas vidas algo que seja de valor para a Deus. Tudo aquilo que é de valor para Deus será eterno, não acabará, ele perdurará a qualquer dificuldade, a qualquer problema, a qualquer situação, a qualquer circunstância. Ficamos ali então 3 anos, a igreja prosperou, a igreja cresceu, se organizou no dia 6 de abril de 2001, com os seus exatos 54 membros fundadores. Desses 54 membros fundadores, nós batizamos 19. Houve a reconciliação de mais 12. Mais da metade da igreja foram pessoas que nós ganhamos para Jesus. Essa é a verdade. Organizamos a igreja. Ficamos ali mais 2 anos. E já não comportava. Porque lá era uma meia água assim de Eternite. Marinelli vai lembrar, né? Camila vai lembrar, era meia água assim de Eternite, e às vezes chovia dentro também, era engraçado. E quando fazia calor, sabe, irmã Lorena? Assim, era um spa tranquilo, sabe? Era bom, viu? Não era assim não, viu, irmãos? Lá eu nunca usei terno, para vocês terem ideia. Não tinha cabimento de usar terno lá dentro, não, era terrível. Chegou um irmão e virou e falou assim, pastor, nós temos que sair daqui. Eu falei, amém, irmão. E é sempre assim a obra do Senhor. Nós temos que sair daqui. Eu falei, amém, irmão. Então vamos sair. Vamos para onde? Aí um irmão falou, pastor, tem um lugar lá na S1. O valor do aluguel lá era o que entrava na igreja. Aí a gente foi para a reunião. Aí os irmãos, não, pastor, é um absurdo. Vai ser no nome de quem? Vai ser quem e tal? Daí um irmão virou e falou assim, eu vou ser o fiador da igreja. Daí o outro irmão virou e falou assim, eu vou ser o fiador da igreja. Eu falei, eu não estou pedindo para vocês, eu não tenho dinheiro, eu não... então nós temos que ir, vocês e tal. E nesse período a igreja juntou um dinheiro bem razoável, juntou 25 mil reais. E nós fomos para esse lugar, aprovou, e nós alugamos lá. Isso foi em 2005. Nós alugamos a S1. Não, 2004. Me ajudei, Wellington. O Wellington não estava nessa época aí. 2004. Por aí. Não. 2003 eu me casei com a Soraya. 2004 a gente alugou. 2005 a gente mudou. Ficamos ali 10 anos. E quando nós mudamos para lá, chegou um irmão e virou e falou assim, pastor, tem uma igreja que eu conheci lá, e eles começaram para comprar um terreno, nós não podemos ficar no aluguel. Eu falei, amém, irmão, então você vai tocar esse projeto, então. Tá bom, a gente ficou lá não sei quantos anos, só entrava, eu sei que depois de uns 5 anos assim, nesse projeto lá, uns 4 anos nesse projeto lá, tinha juntado 30 mil reais de novo a igreja.
E alguns irmãos falavam assim: pastor, como que a igreja vai ter um terreno? Como que a igreja vai comprar um terreno? Como que a igreja vai construir um projeto? Eu falei assim: irmãos, nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus, amém, irmãos? É Deus, é fazer a vontade de Deus. Se você coloca isso na tua mente: eu vou fazer a vontade de Deus, eu vou fazer o que Deus quer, eu vou ser fiel a Deus. Ele diz, Ele garante para nós a promessa: ser fiel no pouco, que sobre o muito eu te colocarei. É isso que Ele diz para nós. Final de 2010 para 2011, os irmãos me chamaram e falaram: pastor, vamos comprar o lote da igreja. Nós compramos o lote da igreja para a honra e glória do Senhor Jesus. Você pode dar uma salva de palmas a Deus? Esse lote foi adquirido por R$305 mil. Nós pagamos R$18 mil de transmissão, de registro da escritura, e gastamos ainda mais R$4 mil com taxas da advocacia, porque tivemos que fazer um inventário para a família que era o proprietário desse lote. Nós ficamos depois, então, a reunião da diretoria, os irmãos decidiram: pastor, quando aprovar o projeto, a gente começa a construção. Ficamos 5 anos. Passamos por 2 governos de um partido que eu não gosto nem de falar o nome dele. Levamos 5 anos. Quando mudou a prefeitura, nós conseguimos aprovar o nosso projeto. Não porque tinha alguma coisa errada, mas é porque era um projeto de igreja. Várias igrejas construíram nesse período sem alvará. Nós começamos e temos até hoje o alvará da edificação da igreja, para a honra e glória do Senhor Jesus. Eu quero te dizer nesta manhã, querido irmão, eu quero te afirmar nesta manhã: o que há de melhor nessa vida é fazer a vontade de Deus, sem dúvida, sem medo, confiar em Deus, o Deus que abriu o ventre de Isabel, e Isabel que deu à luz a João, o Batista. Foi o Deus que tirou Zacarias da mudez, e Zacarias aprendeu uma lição: confia em Deus, faz a vontade de Deus, não fica tentando trilhar meios caminhos, abrir picadas tortuosas na sua vida. Faz a vontade de Deus, segue a vontade de Deus, persegue a vontade de Deus. O apóstolo Paulo fala lá em Romanos: rogo-vos, pois, irmãos, pelas compaixões de Cristo, que não vos conformeis com este século, mas que transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que assim podeis experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não nos conformemos numa vida pequena, medíocre, sem fé, sem confiança em Deus. Não nos conformemos em querermos estar neste mundo, vivendo como este mundo, mas que nós queiramos, em nome de Jesus, fazer a vontade de Deus, como o Senhor Jesus fez naquela sexta-feira sangrenta e cruel. Ele disse ao Pai: não seja feita então a minha vontade, mas sim a tua vontade. E chegando ali, às 15 horas da tarde, ele disse: está consumado, ó Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Então agora está consumado. O peso do pecado e da morte, da vida dessas pessoas, eu estou pagando, e está sendo aniquilado o escrito da dívida de cada um. E agora eles não serão mais chamados de criaturas de Deus, eles serão chamados filhos de Deus, porque agora, ó Pai, eu os compro com o meu sangue que está sendo jorrado neste Gólgota. E ele
se entregou ali por amor a mim e a você, para que nós pudéssemos fazer a vontade dele. Antes disso, em João 14, ele diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E o que me ama será amado de meu Pai, e eu estarei com ele, e ele comigo. 20 anos que nós estamos buscando fazer a vontade de Deus. Nesta manhã a gente abre as Bíblias e vê a recompensa de fazer a vontade de Deus e confiar em Deus na vida de Zacarias. E eu espero que nesta manhã a sua decisão seja: Senhor, eu vou fazer a tua vontade. Eu quero fazer a tua vontade na minha vida, na minha família. Por onde eu estiver, eu quero fazer a tua vontade. Eu quero que as pessoas olhem para mim e digam: Senhor, olha ali, ó, ali está indo um homem, ali está indo uma mulher que faz a vontade de Deus. Vão até poder falar: é um louco, é um trouxa, mas não importa. Melhor fazer a vontade de Deus e estar com Ele por toda a eternidade do que perder a sua alma para este mundo. Feche os teus olhos nesse momento. Faz essa entrega agora de todo o teu coração. Diz assim: Senhor, eu vou fazer a tua vontade. Eu quero fazer a tua vontade, Senhor. Não importa o que for, eu quero fazer a tua vontade. Se você fez essa oração com sinceridade no seu coração, fique em pé. Eu quero orar por você nessa hora, em nome de Jesus. Ó Deus e Pai, Tu és maravilhoso, Tu és tremendo. Tu és o Deus que fez milagres e faz milagres. E nesta manhã, Senhor, nós queremos dizer para o Senhor: nós queremos viver para fazer a Tua vontade. Queremos andar nos Teus caminhos. Queremos andar nos Teus propósitos. Queremos seguir a Tua vontade. Queremos realmente, ó Deus, que seja feita aqui na terra a Tua vontade, como ela é feita no céu, Senhor. Por isso, ó Deus, ó Pai, nos livra, nos tira da incredulidade, nos tira do egoísmo e nos conduz à Tua vontade, ao Teu querer, em nome de Jesus.